Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Grécia clássica e a Grécia helenística. E para começar falando delas, nós vamos falar, das principais guerras desse período clássico. Primeiro, a gente tem que entender que nós vimos, que desde lá do período arcaico, os gregos eles vão estabelecer colônias pelo sul da Europa. O expansionismo grego ele vai entrar em conflito com o expansionismo persa. O que é o expansionismo? É a anexação de territórios, Esse expansionismo persa dominava o Egito, a Mesopotâmia e outras regiões próximas. A invasão persa da região grega provocou o que a gente chama de guerras médicas. E nós vamos estar falando sobre esse conflito na aula de hoje. Primeiro, o que foram as guerras médicas? As guerras médicas elas vão unir as cidades gregas contra o inimigo comum, que eram os persas que estavam querendo tomar esse território grego. Então, nas guerras médicas, os persas eles vão se destacar para Atenas na liderança da Grécia. Sob o governo de Péricles, a cidade de Atenas vai se transformar no maior polo econômico-cultural da Grécia. Então, a democracia ela passa a ser aperfeiçoada, o que vai permitir que os cidadãos mais pobres comecem a participar da vida política. Então, isso só vai ser possível graças ao estabelecimento de pagamentos ao participante da Assembleia e dos tribunais. Então, antes, a gente não tinha aí na Grécia esse movimento que seria considerado uma democracia. E Atenas ela vai começar a desenvolver na Grécia esse sentimento de democracia. Então, para demonstrar a grandiosidade de Atenas, Péricles vai mandar construir um monumento que vai ser chamado de Partenon. Tá? A gente também vai ter várias construções de muralhas para a defesa da cidade e a construção dessas obras eram pagas em boa parte pelo que era arrecadado nas cidades. Tá? E aí nós vamos ter também a Esparta em guerra contra Atenas. A Esparta decidiu enfrentar a hegemonia de Atenas e juntou-se com outras cidades gregas para formar o que a gente chama de Liga do Peloponeso. Essa Liga do Peloponeso ganhou esse nome porque agregava as cidades gregas do Peloponeso. Então, essas batalhas entre a Liga da Confederação são conhecidos como a Guerra do Peloponeso. Esses conflitos eles foram iniciados em 431 a.C. e enfraqueceram muito o poder de Atenas. Esse fato marcou o fim da democracia em Atenas, que passou a ser comandada por um governo aristocrático indicado por Esparta. O governo aristocrático é o governo no qual uma pessoa governa e governa para a aristocracia, tá? Então, a cidade de Esparta vai conquistar a supremacia sobre a guerra, porém por pouco tempo. Outras cidades vão passar a disputar esse controle da Grécia e vão haver constantes guerras enfraquecendo as cidades gregas, o que vai facilitar as invasões pelos povos macedônios. Então, num primeiro momento, Esparta vai vencer essa guerra contra Atenas e depois eles vão começar a enfraquecer o poder, e vão ser invadidos por outros povos. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o período helenístico. Os macedônicos, eles eram originários do norte da Grécia e eles vão se expandir. Em sua expansão, eles vão começar o seu governo, com Filipe II. Filipe II, ele vai tomar diversas polis gregas. Lembrando que quando a gente fala de polis, nós estamos falando de cidades e estados, certo? Então, Filipe II vai tomar diversas polis gregas. A Grécia vai passar a ocupar uma posição de simples província do Império Macedônico, tá? O macedônio Alexandre o Grande, ele vai ser sucessor do trono e vai assumir o controle do império 2 anos mais tarde. Ele havia sido educado pelo filósofo grego Aristóteles e, portanto, ele tinha uma grande admiração com essa civilização grega. Alexandre vai iniciar a poderosa expansão militar que vai permitir a unificação de várias regiões do mundo. Ele vai conquistar o Egito, onde fundou a cidade de Alexandria, e depois ele vai conquistar até o Império Persa, tá? Ele vai ter grandes tropas e suas tropas vão chegar a vários lugares, tá? Ele tem uma grande campanha militar e ele vai fazer com que a gente chama,
de ascensão do período helenístico. O que é essa ascensão do período helenístico? Ele vai mesclar a cultura dos helenos, que seriam os gregos, com a cultura dos povos dominados, que resulta no que a gente chama de helenismo. Por isso, o período de expansão, né, de Alexandre o Grande é conhecido como período helenístico. Tá? Alexandre vai morrer em 323 a.C., aos 33 anos, e o grande império que ele conquistou vai aos poucos se dividindo, tá? E vai reconstruir aí novamente esse período. Como que a gente pode falar que houve essa cultura a cultura da Grécia Antiga, né? A Grécia Antiga, eles eram, no período clássico, havia uma grande produção cultural, né? Eles faziam peças de cerâmica. Então, esse modelo grego foi aliado, né, ao modelo dos povos dominados, formando o que a gente chama de período helenístico. Nós vamos falar que a literatura grega ela foi bastante antiga, tá? Foi iniciada por Homero, com os poemas, diversos poemas épicos, e o teatro teve grande importância nessa cultura. Então, os gregos eles trouxeram um desenvolvimento muito grande de teatro, de literatura, e nós tivemos também na Grécia o início da filosofia, com Pitágoras, né? Com os filósofos sofistas. A religião, a gente pode dizer que eles viviam da questão do politeísmo antropofórmico, ou seja, os deuses, né, eles se assemelhavam aos humanos em aspectos físicos e psicológicos.